Aleluia. Santo na igreja, papai, Senhor, aleluia. É um mistério, né? Toda vez que eu encontro a pastora, está um tempo frio, chuva. Aquele dia que nós fomos lá, estava frio e chuva, né? Hoje está frio e chuva, né? Mas graças a Deus pelo tempo, graças a Deus pela chuva. A Bíblia diz tudo dá graça, né? Obrigada pela oportunidade de me chamar. Amém? Agradeço a Deus pela equipe. Hoje é o culto das mulheres, né? Então vamos falar, né? Aos varões presentes também, né? Então nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, livro de 1 Samuel, irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Amém? Daí, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta, né? Sentar, deixar a Bíblia aberta para nos acompanhar. Gosto muito de falar dessa mulher, irmão, porque para mim ela é um grande exemplo de fé e perseverança. Uma mulher que perseverou em oração, em buscar a presença do Senhor, né? Graças a Deus por isso, amém, irmãos? Eu vou estar lendo aqui para nós ganharmos tempo. Glória a Deus, versículo 10 até o versículo 11. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dará um filho, e dará um filho à tua serva, um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Mas o versículo A, né, no versículo 11, apenas a parte A, diz assim: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição. Amém, irmãos? Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Se o Senhor atentar à minha aflição, né? A Bíblia fala que nós recebemos mal porque nós pedimos mal. E lendo a palavra de Deus, a gente começa a aprender com essas mulheres de Deus, com pessoas inspiradas por Deus, pelo Espírito de Deus, e foi até escrito, né, e deixado para nós como exemplo de fé, exemplo de perseverança, exemplo de atitude. E eu louvo a Deus, irmãos, que essa mulher foi uma mulher que foi provada por Deus, foi uma mulher que a Bíblia diz que o sonho de Ana era ter filho, mas porém o próprio Deus encerrou a madre dela, e essa mulher não pôde ter um momento de felicidade, não pôde, né, se alegrar com o esposo. Chegou a casar, teve um casamento, né, teve um homem que amava ela, porque a Bíblia diz que o nome do seu esposo se chamava Elcana, e ele tinha duas mulheres, porque naquela época podia, tá? Agora não pode mais, tá? Em nome de Jesus. Mas naquela época podia. Então ele tinha uma esposa chamada Ana e a outra Penina. E a Bíblia diz que Penina deu para ele muitos filhos. Penina tinha magra, aberta, então ela podia dar quantos filhos ela pudesse. Mas já Ana não, porque o próprio Deus cerrou a sua madre. Mas eu aprendo com a perseverança de Ana, uma mulher sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola ela derruba. E Ana, ela amava seu esposo amava ela. E lendo o texto, a história, a Bíblia fala que o seu esposo amava tanto Ana, que quando ele subia de ano em ano no templo, a palavra de Deus diz que ele dava uma porção a mais para a sua esposa, porque ele via a tristeza, né, daquela que ele amava, porque ele ter um sonho de ser mãe. E que mulher que depois que casa não quer ser mãe? É o sonho de toda mulher. Bem certo que ultimamente está meio complicado, né? Tem algumas pessoas, algumas mulheres por aí, está mudando a geração, né? Mas não vamos entrar nessa área, o nome de Jesus vai mudar, né? Se levando, né? Mas naquela época, quanto mais mulher dava um filho, e ainda mais varão, mais reconhecida elas eram. E a Bíblia diz que Ana sofria por isso, porque ela era estéril. E ainda de ser estéril, ela
rival dentro da sua casa. Porque quando você tem uma rival ou uma pessoa que te persegue longe da tua casa, você consegue suportar, você consegue superar. Mas agora imagina, dentro da sua casa, uma rival. Dentro da sua casa, uma mulher que provocava a Ana, chorava, né? E dizia para Ana que o próprio Deus não amava ela, que ela era uma mulher amaldiçoada, e que adiantava o amor do esposo para com ela, porque ela era amaldiçoada por Deus, ela não podia ter filho. Então Ana subia no templo todos os anos. Ana poderia ter, chegar para o seu esposo e falar assim: não, Deus me amaldiçoou, eu não vou subir no templo para orar, eu não vou entregar uma porção maior do que você está me entregando para adorar a Deus, porque o próprio Deus me amaldiçoou. Mas a Bíblia diz que não. Ana foi uma mulher sábia. Ana entregou o seu caminho ao Senhor e confiou no Senhor, como o salmista Davi escreve dizendo, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o tudo mais ele fará para você. Então ela teve uma confiança no Senhor. Por mais que ela tinha seu esposo que amava, ela tinha uma necessidade de ser mãe. E daí a Bíblia diz que ela subia de ano em ano, oferecia um sacrifício, chorava, gritava, clamava, e os céus estavam cerrados. E parece que Deus não ouvia o clamor de Ana. Mas houve um dia que Ana sobe num templo diferente. Ana sobe no templo. Eu acredito, como eu e você muitas vezes, às vezes desanimado, cansado, por uma espera longa, esperando no Senhor uma resposta, esperando no Senhor aquele milagre que almeja o teu coração. E Ana sobe para o templo, e eu acredito que aquele ano Ana foi conversando com Deus diferente. Ana chegou e falou: Senhor, hoje a aflição não é apenas na minha carne, mas a aflição chegou à minha alma. Estou completamente angustiada, e é o tempo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, uma angústia que está tomando conta da terra. Quantas pessoas tirando as suas vidas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas sendo amadas pelo esposo, ou quem sabe até mesmo pela família, mas tem algo dentro de você, que você clama, que você pede para Deus, e parece que o céu está de bronze, e parece que Deus não vai atender a tua aflição. Mas eu aprendo a oração com Ana, quando a Bíblia fala que Ana entra no templo, e a angústia dela era tão grande, tão tamanha, que apenas os seus lábios se moviam, e ela começou a gritar dentro do coração dela, dentro da alma dela, e ela faz essa oração que eu li com você, e fez Ana um voto ao Senhor. E o voto que ela faz ao Senhor naquele ano foi um voto que alegrou o coração de Deus. E eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, será que aquilo que almeja o nosso coração, será que almeja também o coração do Senhor para aquilo que eu estou pedindo diante de Ti? Porque eu vejo que quando Ana subia ano em ano e orava a Deus, não havia resposta. Mas a Bíblia diz que Ana perseverava em oração, a perseverança em busca de algo. Mas mesmo ela perseverando em oração, os céus não se abriam, Deus não vinha com resposta. Mas quando Ana faz um voto ao Senhor, e aqui eu aprendo que quando eu e você fazemos a oração certa, e quando nós fazemos um voto ao Senhor, é por isso que a Bíblia diz que quando fizermos um voto, que nós viemos a cumprir. Que aquele que faz voto e não cumpre, ele é como um tolo. Então, quando nós fazemos um voto ao Senhor, não ao homem, não à liderança, mas ao Senhor, os céus se abrem. E a Bíblia diz que ela faz um voto ao Senhor, e olha o voto que ela faz. Ela chega para o Senhor e diz: Senhor, se tu me deres filho varão, eu entregarei dentro da tua casa, eu entregarei ao Senhor por todos os dias da vida dele, eu entregarei na sua casa. Agora entra Deus, o propósito e a vontade permissiva de Deus. Esses dias eu estava falando com Deus e eu falei assim: Senhor, a
profecia, o povo se corrompe. E muitas profecias e revelações já aconteceu na minha vida. Só que eu amo essa palavra, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, e ela vai entre a divisão da alma, e ela é apta para decidir a intenção do coração do homem. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E é por isso que o adversário tem colocado comichões nos ouvidos de muitas pessoas. Porque se a palavra de Deus penetrar entre a alma e o espírito, ela é como uma espada de dois gumes. E ela tem o poder de decidir o que você está pensando agora. E ela tem o poder de mudar a tua história. Ela tem o poder de dar vida para você. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou foi pelo poder da palavra. A palavra liberada. E a palavra liberada do altar para você que está ouvindo, ela tem um poder muito grande. Então é por isso que nós temos que estar atento a essa palavra. E ouvir essa palavra e guardar aonde? Na tábua do nosso coração. Para que nós não pecamos contra o Senhor. Então a partir do momento que a palavra é liberada, a partir do momento que é ser feito um voto ao Senhor e não aos homens, e aqui entra a vontade de Deus, entra o desejo de Ana e entra o voto que ela faz ao Senhor. Agora entra a vontade de Deus, por quê? Porque Deus tinha um propósito no filho de Ana. Deus tinha um propósito no sofrimento de Ana. Mas pastora, como que Deus se alegra com a minha dor? Como que Deus se alegra com a menina que fala que a janta está dentro da igreja e a tua vida não muda, a tua história não muda? Parece que até Deus te abandonou, mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim: Deus tem um propósito em tudo isso na tua vida. E se tu se manteres firme diante desse propósito, Ele pode mudar a tua história, da noite para o dia. Ele pode fazer, aleluia, aquilo que almeja o teu coração, mas juntamente com a vontade dEle. Porque Deus não vai fazer nada na minha vida e na tua vida se o nome dEle não for glorificado. Ele só vai fazer algo na minha vida e na tua vida a partir do momento que o nome dEle for glorificado. Deus não une amor, Deus une propósito. Isso seja ministerial, isso seja familiar, isso seja sentimental. O Senhor tem propósito nesta noite com a tua vida neste lugar. O Senhor tem propósito com a tua dor. O Senhor está dizendo para você: suporta o processo. Porque se tu suportar o processo, o Deus a qual fala contigo nesta noite tem o poder de fazer aquilo que aos olhos humanos não pode acontecer na tua vida e na tua história. Ana faz um propósito e Deus gostou do propósito de Ana. Por que Deus queria um filho que viesse da parte de Ana? Porque aquele propósito estava sendo gerado na dor. E eu sempre costumo dizer: tudo que vem de graça, ninguém dá valor. Se Deus desse para você aquilo que você vem almejando, buscando diante do Senhor, e você já tivesse recebido, ou eu também tivesse recebido, quem sabe não daria valor, como agora, diante de tanta luta, diante de tanta dor, diante de tanta dificuldade. Então Deus está dizendo para mim e para você: até nisso eu tenho um propósito. Pastora, mas eu estou passando humilhação. Pastora, eu chego dentro de casa, eu levo adoração, eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, mas quando eu entro dentro da minha casa, a vontade de sair de lá, porque eu não tenho paz dentro do meu lar. Mas Deus está dizendo para você: faça um propósito, faça um voto diante do teu Deus, fala com Ele com sabedoria, e Ele te respeitará como Deus, como soberano, como grande, e Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida, como fez na vida de Ana.
um homem que ia mudar a história de Israel. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós passamos por alguma coisa na nossa vida, dores, perda, vergonha, não é que Deus esqueceu de você, é que Deus olhou para a tua capacidade e Ele falou: eu sei que Ele e ela não vai desistir. Eu sei que Ele e ela, diante de mim, de toda essa situação, vai continuar crendo no propósito. E o propósito de Deus era arrumar a casa de Eli. O propósito de Deus era arrumar, por quê? Porque os filhos de Eli estavam fazendo tudo o que era errado dentro da casa do Senhor. Então, de um lado, Deus estava formando uma mulher, forjando uma mulher forte, uma mulher que ia gerar uma criança diante de uma obediência, uma mulher que ia ensinar o menino nos preceitos bíblicos. Era Deus dizendo: Ana, eu não te esqueci, Ana. Eu só estou apenas calado contigo por um tempo, Ana. Eu estou dizendo para você que eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma história contigo, e quero o adversário não, Ana. Eu vou fazer na tua vida e na tua linhagem e na tua trajetória. Mas não saia do propósito. Faça um voto que agrade os olhos de Deus. Você acha que Deus vai dar algo que você está pedindo para que você venha se afastar da presença de Deus? Ou para que você venha, aleluia, não continuar no propósito que Ele tem na tua vida, na tua trajetória, na tua linhagem? Não. Deus não escolheu você por um acaso. Você não saiu do ventre da tua mãe por um acaso. Quem sabe você está sentado aí dizendo: que eu sou na presença do Senhor. Para que Deus me chamou? Eu não estou entendendo nada. A Bíblia diz que não cai. Tudo tem propósito. Cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Isso não está na Bíblia, mas é um dizer que nós conhecemos. Tudo tem um propósito diante do Senhor. E o propósito maior de Deus, Ele dizendo para você: apenas creia que eu sou um Deus poderoso, que eu posso fazer algo extraordinário, algo que a medicina não tem o poder de fazer. Ele tem cura nessa noite, Ele tem salvação nessa noite, Ele tem renovação nessa noite, Ele tem propósito no meio da tua dor nessa noite. E Ele manda dizer que você vai chegar dentro da tua casa. Quem sabe nessa noite você saiu dela angustiada, triste como Ana, mas você veio para o templo, você veio adorar a Ele, e o Eli vai olhar para Ana e não vai entender o sofrimento de Ana. Até Eli estava no propósito de Deus. Até aquele que parece que não está olhando para você, não está observando você, é Deus endurecendo o coração. Por quê? Porque Deus quer que haja amadurecimento espiritual na tua vida. Deus não quer menino na obra dele. Deus quer homens e mulheres forjados na espada, na palavra, que ela tem poder para destruir, aniquilar toda a força do mal. Ele olha para Ana e dá como uma embriagada, uma mulher angustiada, uma mulher sofredora, uma mulher que sabia que quando ela saísse do templo, ela ia para o lar dela, mas ela tinha uma rival que acompanhava ela para o templo e ia embora junto com ela e morava na mesma casa que ela. É gostoso quando todo mundo da casa serve ao Senhor. É bom quando todo mundo tem a mesma visão espiritual que você. Agora, triste quando às vezes até todo mundo dentro da tua casa é evangélico, tem a mesma crença que você, mas às vezes todos eles que estão lá não têm a mesma chamada que você, não tem a mesma visão que você, e você sabe que você vai ter que voltar para a tua casa. Então Ana sabia que ela ia ter que voltar para casa, e quando ela sobe angustiada, ela não come, ela não bebe,
Então ela começa a se estipular dentro do templo. E Deus permite que ele olhe para ela com um olhar diferente. Mas sabe que alegra o meu coração nessa história? Que quando eu e você fazemos um voto ao Senhor, quando eu e você tomamos uma decisão verdadeiramente em servir a Deus, nós vamos chamar a atenção do olhar daqueles que estão em volta de nós. Você já observou que quando você toma uma decisão de servir a Deus, de amar a Deus, de obedecer a Deus, às vezes aquela pessoa nunca te observou, mas quando você começa a mudar a tua ação, quando você começa a mudar a tua visão, a tua forma de andar, a tua forma de se comportar, alguém vai olhar para você e vai parar e vai olhar. A Bíblia diz que ele parou e ele começou a observar Ana, por causa da aflição e da angústia dela. Mas a observação de Eli não era uma visão de um pastor ou de um sacerdote que tinha visão espiritual. A visão de Eli até então era uma visão carnal, uma visão que ele olhou para ela e deu ela como uma mulher embriagada em pleno dia. E pergunta para mim se Deus também não tinha propósito nisso. Até nisso Deus tem propósito. Quem é espiritual decide todas as coisas. E a Bíblia diz que quem é carnal não consegue decidir as coisas do Espírito. Enquanto eu estou falando com você aqui, no mundo espiritual há uma guerra entre anjos, arcanjos, e há uma batalha espiritual no reino. Satanás contra os anjos de Deus, mas a Bíblia diz que a porta do inferno não pode, não tem poder contra a igreja do Senhor. Há uma batalha travada no céu e na terra, mas o nome do Senhor Jeová está aqui para guerrear a meu favor, para guerrear a teu favor e quebrar todas as guerras espirituais. Até essa sonolência, quando você entra na presença de Deus, é uma batalha espiritual. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Deus está quebrando cadeias nessa noite. Deus está dando ordem a teu respeito na terra. E Deus está dizendo: suporta o processo, porque haverá uma mesa posta diante de ti. E eu que digo nessa noite: sou eu, Jeová. Me sinto como Adonai e tenho todo o poder nos céus e na terra. E há uma espada que desce aqui. E ele manda dizer para alguém aqui nesta noite: por causa da tua oração eu, o Senhor, me levantarei. Por causa de um justo na terra, eu volto atrás de uma execução espiritual e trago paz e renovo para o meu povo. Há um varão de guerra dentro deste lugar. E Deus manda dizer que Ele é o Senhor. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Até aqui Ele permitiu. Mas há agora uma resposta do céu dizendo: eu vou mudar a história deste lugar. De pessoas que entraram aqui angustiadas, mas entraram no melhor lugar, diante da minha presença. E eu estou aqui. Se eu e você pudesse entender, e aí Deus abrisse nossos olhos espiritual, você não suportaria a glória de Deus. Eu não suportaria a glória de Deus. Para você é apenas um culto que você veio nesta noite, apenas se assentou nessas cadeiras e parece que nada está acontecendo, é só mais um culto. Mas quem é espiritual já consegue pegar a espada, e o anjo vai afiar a tua espada e
vem para a guerra, porque eu sou o general e eu já estou indo na frente. E esta guerra tu não vai ter que pelejar, porque eu, Senhor, já estou pelejando a teu favor. E para nós terminar terminando essa palavra, a Bíblia diz que quando ele olha para ela, a atenção de Eli é voltada para ela. Vai ter momento na nossa trajetória, na nossa vida, que nós vamos ter que sair do cenário do acomodismo. Sair do cenário do acomodismo. Hoje está uma noite fria, propícia para nós estar deitados no nosso sofá, assistindo, tomando um Nescau, como eu gosto, comendo uma pipoca. Mas nós saímos do cenário, e qual o cenário? O cenário de confortável. E nós entramos aqui hoje, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para fazer um voto ao Senhor. E eu vou fazer um voto ao meu Deus, porque eu sei que Ele tem o poder de me responder. E Ele olha para ela e dá ela como uma embriagada. Mas olha a resposta de quem é espiritual. Eu sempre costumo dizer por onde eu passo, que é conhecido e decidido uma ovelha de um bode. Porque a ovelha, quando o pastor ensina e conduz ela, quando ela sai do caminho, quando ela se suja, quando ela se arrependa. Por que Deus compara nós como ovelha? Porque a ovelha é um dos animais mais sensível, não sensível, mas mais sem equilíbrio. Então sempre vai ter que ter um pastor com um cajado guiando a ovelha, porque senão ela se perde. E se ela se perde, acontecem muitos danos com a ovelha, e algumas vêm até morrer. Então o que acontece? Ele olha para Ana e fala para ela: tu estás embriagada em pleno dia. Se ela fosse um bode, ela poderia responder à altura. Ela poderia chegar para o sacerdote e falar: mas tu não és sacerdote? Tu não és profeta? Tu não é homem de Deus para não perceber a angústia que está na minha alma? Mas não. Olha a resposta de uma mulher sábia. Olha a resposta de quem tem o céu na vida. Olha a resposta de quem é espiritual, de quem está entendendo o propósito do sofrimento. Ela responde a ele e diz: não, meu Senhor, não sou eu uma mulher embriagada, mas sou uma mulher angustiada de espírito. Ela nem falou que era angústia da carne. A dor de Ana, o sofrimento de Ana afetou o seu espírito. É por isso que hoje você está ouvindo essa palavra, para que teu espírito venha ser curado, para que o espírito que Deus colocou sobre você venha reagir dentro de você e venha te colocar em pé, e você venha tornar a reviver e tomar dessa água que desce diante desse trono. Retorne a reviver, porque Deus quer que teu espírito se levante nesta noite. Eu fui ler e fui perguntar para Deus por que Davi disse: Senhor, me dê um espírito voluntário. E esse espírito voluntário é o Espírito Santo que Deus hoje colocou dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo que, quando você não conseguir orar, ele vai interceder com gemido inexprimível diante do Pai. Tem crente que entrou aqui, você não consegue mais orar, você não consegue mais gritar, não consegue mais pedir, mas por um momento feche os teus olhos e diga: Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, intercede ao Pai a mim, e leva a minha angústia diante dele, e a minha petição, e farei um voto dentro da tua casa, que eu não apartarei mais os meus pés da tua presença, e enquanto eu viver, eu glorificarei o teu nome. Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer: enquanto eu viver, eu glorificarei o teu nome, exaltarei o teu nome, porque o Senhor vive e o Senhor é poderoso para fazer aquilo que eu peço nesta noite. E para terminar, a Bíblia diz que quando ela confessa com a boca, daí sabe o que eu aprendi com isso? Eu não vou conseguir terminar a história toda,
A Bíblia diz que se você confessar com a tua boca e você falar, aqui Ana confessou com a boca: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, eu preciso, e fiz a Deus um voto hoje. Eu pedi para o meu Deus para que Ele abrisse a minha madre e desse para mim um filho varão. Ela confessou para o sacerdote. Às vezes nós estamos dentro da igreja e Deus deu para você um pastor, uma pastora, uma liderança, e às vezes você quer lutar sozinho. Eu não vou falar, eu não vou confessar. E a Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Às vezes você pode falar: não, eu vou falar com Deus em secreto no meu quarto, mas Deus está dizendo: confessa, relata o que está acontecendo contigo. Mas se eu falar, vai ser como um sinal de fraqueza, um sinal de desistência, e não é. É você falando com a tua boca, declarando, porque a Bíblia diz que quando ela declara com a boca, é palavra. Ele, o sacerdote, vem com a palavra profética do altar para ela. E olha a palavra de Eli. Eli estava cego, fisicamente e também espiritualmente. Só que ele, quando ela confessa, libera a palavra, ele abre a boca e fala para ela. Então que o céu, que o Senhor conceda ainda hoje o desejo do teu coração. Ele liberou a palavra. Toma. E quando ele libera a palavra para ela, não foi uma palavra pulando, profetizando, não. Deus não fala assim, fala. Mas ele libera uma palavra porque ele tinha autoridade com o céu. Havia uma aliança, legalidade entre ele e Deus, e ele estava debaixo de uma legalidade, de algo espiritual da parte do Senhor. Então ele tinha o poder de liberar uma palavra para a história dela. Às vezes você procura Deus e profetas em tudo quanto é lugar, e sendo que a palavra liberada está aqui diante desse altar, para a tua vida, para a tua história, e a maior profecia liberada está aqui. E corre de um lado para o outro. Eu quero ouvir Deus, eu quero entender Deus, eu quero saber. Daí vem os falsos profetas que Deus permitiu estar no meio de nós, para que se conheçam os verdadeiros. Daí um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra, e você fica perdido no meio de tudo isso. E a maior palavra liberada é do teu sacerdote, é da casa onde você serve. É a palavra, essa palavra que eu estou lendo aqui diante de você. Aqui está a palavra, aqui está a resposta, aqui está a vida, aqui está a cura, e aqui também está a morte. Quando eu quero uma resposta da parte de Deus, eu creio em profeta, eu creio em profecia. Mas diante dessa palavra, irmãos, não tem. Ele fala e ele cumpre. E para mim terminar, a Bíblia diz que ele libera a palavra. E qual é a palavra? Diz: vai em paz. Então que conceda hoje o desejo do teu coração. E ou que aceitar a palavra. Quem aqui está aceitando a palavra? Ou que aceitar a palavra. A Bíblia diz que ela sobe angustiada. Ela sobe, nem comer nem beber ela queria. E quando ela recebe a palavra liberada de dentro do templo, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais um semblante angustiado. Porque você já observou que a angústia muda o nosso semblante? Eu conheço as ovelhas da minha igreja só olhando para elas. Não sei se vocês é assim, mas a gente conhece. Quando eles vão chegando na igreja, eu falo: meu Deus, aquele está tribulado, aquela tem capotada, aquela veio para causar hoje. Nossa, mas aquela veio para adorar. Porque Deus deu para nós uma visão diferenciada. E tem aqueles que vêm por vir. E a gente consegue discernir. A gente consegue. E ela
A Bíblia diz que o seu semblante já não era mais um semblante de angústia, mas um semblante de alegria. Agora a Ana recebeu a palavra liberada. Ó, se eu fosse você, já começava a dar risada. Porque quando Deus fala com você, a palavra vai entrando lá no profundo, lá no oculto. E você vai para casa, meu Deus, mas que alegria, que felicidade. Entrou assim, entrou bravo. E até o semblante dele dá até medo, né? Agora quando aquela pessoa está com semblante de paz, de alegria, às vezes pode estar tudo dando errado, mas a palavra está tão forte dentro que o semblante é diferente. É um semblante de alegria. Você olha para ela e fala: nossa, mas você está tão feliz. O que está acontecendo? A luta está em cima, mas você está feliz, você está alegre. É porque a palavra foi liberada diante de ti, e Ele tem todo o poder para mudar a tua vida e mudar a tua história. E o semblante já não era mais triste. E você já viu um crente quando está feliz? Eu não sei você, eu sou assim. Quando eu estou muito feliz, aí eu quero comer. Me convida, irmão, somente quando tiver uma jantinha, depois do culto, pastor, vai lá em casa comer. Eu venho pregar até com mais alegria. Eu vou lá para Matinhos pregar lá, eu falo para eles: quer me alegrar? Faz um banquete de janta, arroz, feijão, peixe. Quem toma cafezinho à noite, eu acho lindo, é light, é maravilhoso, mas eu gosto de comer comida, irmão. Comida, né? Vou lá para morrer, a irmã prepara aquela jantinha, eu fico pregando lá até mais feliz, eu já vou indo embora, mas a época eu sei que vou passar na casa dela, tem aquela jantinha maravilhosa. A Bíblia diz que quando ela recebe a palavra liberada do sacerdote, o semblante não é mais triste, e ela vai e vai comer. Vai comer e vai beber. Porque a carne ele age como está o teu espírito. Ela formosura o teu rosto. Agora, se você é uma pessoa amargurada, aqui não tem nem na minha igreja. Mas eu sempre falo, sempre tem as pessoas ranzinza, amarga. Daí eu falo: toma um pouquinho do chá de Gessé, dá uma alegada. Aqui não tem nem na minha igreja, mas tem uns irmãos que ele chega amargurado, e se nós não vigiarmos, aquilo parece que passa para nós. Vive bicudo, vive. Daí as rugas pioram, irmão, né? Agora tem pessoa que o mundo está desmoronando. Tem uma profeta na nossa igreja que eu coloquei a vida dela, Maria Risadinha. Pensa uma mulher que passa luta, eu conheço ela há muitos anos, e agora por último perdeu as duas visões, não enxerga mais, pouca coisa. Mas eu vivo vendo aquela mulher rindo, cantando, alegrando, e glória, ela faz barulho pela igreja inteira. Daí tem gente que fala: ai, para que gritar tanto? Ai, para que se expressar tanto? Irmão, só se expressa, só se grita, só se adora aquele que sabe de onde Deus mandou. Aquela mulher que tinha vários espíritos imundos na vida dela, quando ela expressou para Jesus o amor, pegou aquele coentro, jogou aos pés de Jesus, ela parou a casa. Você já observou que quando você quer expressar algo diferente para Jesus, separa os olhares? Já observou isso? Tem um que grita tanto que a gente olha até para trás assim, né? E fala: meu Deus, meu pai, ele grita assim. Mas daí você vai no mundo. Eu vim no mundo, irmão, todo mundo, mas eu vim de balada, eu vim de estádio, tinha time organizado, a gente gritava. Vai no estádio para você ver. O povo está lá gritando, às vezes 1 minuto que passa fora do horário da igreja, a gente já fica assim: não tem prudência. Aí a prudência, irmão, quando você entra na presença do Senhor, você quer fazer como os demais, quer dançar, quer glorificar, quer adorar, quer glorificar, porque Deus é o céu, está te recebendo. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus, quer chamar os músicos aqui. Diga para o meu irmão: hoje você vai voltar embora com a tua oração ouvida. Pastora, mas eu não fiz um voto. Mas ainda há tempo de você fazer um voto. A Bíblia diz que Deus concede o desejo do coração de Ana. Ana vai embora, não mais com o cano muda, não mais com a cara fechada. Ana vai embora alegre, vai comer, vai beber, e ela vai ter
é uma lua de mel para o esposo. Eu fico imaginando, Karine, a reação dela na hora que ela chega em casa. Eu leio a Bíblia, não parece que eu entro dentro da história. Eu acho que Ana olhou para o velho dela e falou: meu velho, hoje Deus falou comigo no templo. E olha que hoje o céu vai se abrir. E olha que Deus mandou uma palavra liberada para mim. É hoje que o milagre vai acontecer. Eu acho que Penina olhou para ela e falou: o que aconteceu com Ana? Porque aqueles que ficam observando nossa vida, sabe como eles querem ver você? Bem, mas não melhor do que eles. Daí você acha que você ficar fazendo mimimi, ou querer mostrar para a liderança, ou para a tua família, você está sofrendo, vai mudar alguma coisa? Não! Irmão, o dia que mais eu estou sendo apedrejada, arrebentada, é o dia que eu mais saio. Mas tome, irmão, eu entro na igreja assim. Ninguém vai ver meu semblante cair. Aprenda com Ana, mostrar para as Peninas que não vai ver você mais com o semblante caído, como uma derrotada, como uma esquecida de Deus. Porque Penina teve o prazer de falar que Deus te esqueceu. Penina tem o prazer de dizer: eu não estou na igreja todo dia, Deus está fazendo para mim. Penina tem o prazer de dizer: Deus me alegrou e abriu minha madre, eu tenho filho, e você não. Ele amarando, cresce a tua caminhada. Mas Deus está dizendo algo para você aqui nesta noite. Volta para casa hoje, com a cabeça erguida, porque Penina vai ter que te olhar diferente. Penina vai ter que olhar para você e vai falar: o que aconteceu? Porque Penina tem ouvido você sempre falar: eu subi lá e não mudou minha história. Eu ofereci o melhor e não mudou minha história. Mas hoje você vai voltar embora sim. Vem cá, meu esposo, porque hoje tem lua de mel. Hoje eu vou fazer uma janta e a janta vai ser diferente. Penina, hoje eu vou entrar dentro da casa, Penina, e eu vou dizer e vou rasgar aqui, Penina. Até hoje você me ofendeu. Até hoje você falou que você não, que eu não faço a metade que você faz, e Deus não fez por você. Mas hoje eu estou entrando aqui, porque no Cântico de Ana, capítulo 2, você vai ver Ana escreveu um cântico e disse: aquela que tinha muitos filhos, aquela que teve muitos filhos, morreu todos, e aquela que não tinha nenhum, o Senhor fez voltar, e ela teve mais filhos, não foi só Samuel. Então nessa noite, toca, canta aí, você sentir. Hoje Deus está dizendo para alguém aqui: aquela que tinha muitos filhos, não tem mais. O Senhor fechou a madre, e aquela que não tinha nenhum, o Senhor concedeu. Levanta a tua mão para o céu enquanto ele louvar a Deus com o louvor que ele sentir. Eu quero que você feche os seus olhos agora e faça um voto ao Senhor dentro desta casa. Primeira coisa, confesse aquilo que te traz dor. Confessa aquilo que te traz vergonha. E depois que confessares, entrega diante do altar a oferta, diante do teu Deus. E depois faça ele o voto. E se apresse em cumprir este voto. E ele abrirá a tua madre e te concederá o desejo do teu coração. E ele mostrará para a Penina que o Deus a qual você serve foi o mesmo Deus que fechou a tua madre, mas é o mesmo Deus que abrirá. É o mesmo Deus que permitiu a porta se fechar, mas é o mesmo Deus que vai abrir novamente. É o mesmo Deus que permitiu todas as perdas da tua vida, mas é o mesmo Deus que está dizendo hoje: o céu se abre e eu trago novamente a existência daquilo que não existe, voltar a existir. E ele nessa noite coloca diante de ti um caminho, e esse caminho se chama o caminho
louvo, eu te glorifico, porque tu és